como se dará esses cálculos aí da GDAPEN e GDAPEF. Essa gratificação ela é feita aí com base nas metas de desempenho individual do servidor e desempenho institucional, certo? A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco em quê? Na contribuição individual daquele servidor às atividades do Departamento Penitenciário Nacional. Já a avaliação de desempenho institucional visa aí aferir o desempenho do alcance dos objetivos do órgão, certo? E aí eles podem considerar projetos e atividades prioritárias, condições especiais de trabalho, além de outras características aí de forma geral, de uma visão do órgão como um todo, certo? E como é que é feito esse cálculo? Como é que é pago, como é que são pagos aí esses valores aí no contra-cheque, no futuro contra-cheque dos senhores, certo? O valor será de 100 pontos no máximo e no mínimo 30 pontos, certo? E o que acontece? Esse anexo aqui foi aquela tabela que eu coloquei aí no slide anterior, certo? Como é que é feita essa divisão aí de pontos da GDAPEN e GDAPEF? 20% até 20% desse valor ele é atribuído às atividades individuais e 80% da atividade institucional. Eu vou tentar aqui explicar aqui como é que funciona esse pagamento da GDAPEN e GDAPEF, certo? Parece complicado, mas não é. Foram instituídos aí essa quantidade de pontos. Então, você recebe 100 pontos no máximo e no mínimo 30 pontos, certo? Geralmente você vai receber os 100 pontos. Porém, desses valores aí da GDAPEN e GDAPEF, 80% desse valor é referente ao desempenho institucional. Portanto, todos vão receber de forma igual esses 80%, certo? Já essa avaliação aí de desempenho individual, que se refere a 20% do valor da gratificação, ela vai incidir aí conforme cada servidor, certo? E o que acontece? Quando os senhores entrarem no órgão, no primeiro ano, vocês não vão ganhar esses 20% aí da GDAPEN e GDAPEF. Por quê? Se é uma avaliação individual, se você está entrando agora no órgão, você não tem como ser avaliado por um período ali que você não trabalhou, aquele ano ali que você não terminou de trabalhar. Então você só vai receber esses 20% aí da GDAPEN e GDAPEF a partir do segundo ano de trabalho. E aí você vai conseguir receber os 100% da sua gratificação, GDAPEN ou GDAPEF. E aí eu vou trabalhar agora, vou explicar os valores baseados em 100%, certo? A partir do segundo ano, que é os 80% do desempenho institucional mais os 20% do desempenho individual, certo? Então vamos supor aqui que na tabelinha aqui da gratificação, essa GDAPEF aqui, ela vai ser multiplicada por quê? Pelo quê? Pelos 100 pontos que estão previstos aqui, ó, que é o máximo. Ok? Acho que todos os servidores hoje recebem esses 100 pontos por servidor, certo? Acredito aqui que essa diminuição aqui pode ser a pedido aí de um servidor aí que pediu para reduzir sua carga horária mensal de trabalho, ou servidor que está com algum tipo de licença, aí essa gratificação ela pode ser reduzida. Mas em regra se recebe aqui esses 100 pontos por servidor. E aí como é feito o cálculo? Ele pega aqueles 100 pontos e multiplica aqui no valor do seu padrão e classe que o servidor possa estar. Então, quem está entrando agora, ele não vai receber os 100, ele vai receber os 80%, porque ele não tem os 20% ainda do desempenho individual, certo?
Então aqui ele vai receber isso aqui vezes 80, aqui no padrão 1 da classe 3, certo? Já no segundo ano, ele vai receber os 100% disso aqui. Então, ele vai receber só dessa gratificação aqui do GDAPF R$ 1.811. E a cada ano e classe que ele for progredindo ali, cada padrão que ele progredir e classe que ele for promovido, ele vai ganhando mais, certo? E aí tem um efeito aqui, cascata, porque o vencimento base ele serve como referência para outras gratificações, como adicional noturno, a insalubridade, certo? Então, a cada ano aí você tem um aumento considerável de tanto do seu vencimento básico, da GDAPF e das outras gratificações que pegam como referência o vencimento base. E além dessas, da evolução aí da carreira, tem o aumento do governo federal, que apesar da crise aí que nós estamos tendo, anualmente aí o governo federal tem um aumento aí, percentual ali de aumento, e quando soma tudo, todo ano aí, na data certa aí tem essa evolução aí na carreira. Não precisam se preocupar aí, porque realmente quem já é aí militar sabe que para você ser promovido aí depende muito da vontade aí do governo estadual, de realizar as promoções aí de soldado para cabo, de cabo para sargento, tem que ter vagas, tem que ter aguardar vaga e assim fica, às vezes acontece de atrasar essa promoção aí. Mas nesse caso aqui do departamento penitenciário, não. Anualmente aqui tem um processo, é realizado um processo ali com antecedência e no dia certo, e às vezes até antes, você consegue ali fazer a progressão e promoção de classes, certo? Espero que tenha ficado claro aí como é que é feito esse cálculo da GDAPEN e GDAPF. É complicado, é um pouquinho complicado, mas é tranquilo de fazer. Qualquer dúvida aí, podem falar comigo no Instagram aí, que tem na primeira página aí do slide, arroba professor prof.jamesmiranda. Qualquer dúvida aí, pode perguntar lá, que eu de pronto aí vou responder, tentar explicar da melhor forma, certo? E vamos dar prosseguimento, certo? E aí tem os critérios e procedimentos específicos da avaliação do desempenho individual e institucional serão estabelecidos por ato do Ministro da Justiça, certo? E aí esse parágrafo primeiro é o que eu expliquei lá, que os senhores quando entrarem no primeiro ano aí de avaliação vão, vão receber aí só no segundo, né? Então, o servidor que está entrando agora, esse efeito aí da primeira avaliação só vai no segundo ano, certo? Bem como aqui, ó, o servidor recém-nomeado para o cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão sem direito à percepção da GDAPF ou GDAPEN, receberão a gratificação de 80 pontos, certo? De 80 pontos. A GDAPEN e GDAPF não servirá de base de cálculo para qualquer outros benefícios ou vantagens. Se vocês perceberem, eu falei lá que as outras gratificações elas vão pegar como referência o vencimento base, não a GDAPEN ou GDAPF, certo? Porque senão ficaria uma gratificação em cima de outra gratificação. O servidor ativo beneficiário da GDAPEN ou GDAPF, que obtiver avaliação de desempenho individual inferior a 50% da pontuação máxima estabelecida para essa parcela, será imediatamente submetido a processo de capacitação ou análise de adequação funcional, conforme o caso, sob a responsabilidade do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Então, o que acontece? Essa avaliação individual, ela acontece da seguinte forma. Fazem grupos de servidores, certo? De 4 servidores, mais a chefia.
e um avalia o outro. Existe uma autoavaliação, você preenche lá o formulário de autoavaliação, mais dois servidores lhe avaliam e o seu chefe lhe avalia, certo? No caso de sua pontuação nessas avaliações, na média de avaliações, ficar abaixo de 50%, certo? Você tem que ser submetido ao processo de capacitação e análise de adequação funcional, certo? Então vejam que o servidor que ele é mal avaliado ali perante seus pares, bem como pelo seu chefe, ele pode ter um impacto aí na sua gratificação, GDAPF ou GDAPEN, bem como ser submetido aí a esse processo de capacitação ou análise de adequação funcional, ok? Então, voltando aqui ao slide, essa avaliação individual aqui que se refere a 20 pontos percentuais da gratificação como um todo, se você ficar abaixo da metade aqui na pontuação, você vai receber aqui só 10% do seu da GDAPF mais os 80. Então vai ter um impacto aí na financeiro aí, mas principalmente o impacto aqui funcional, que é o que? Você tem que ser submetido a outra capacitação, bem como ser analisado sua adequação funcional do seu cargo, né? Então é uma dor de cabeça aí que pode ser evitada somente você cumprir suas funções ali de forma adequada. E dando prosseguimento, o artigo 134, os titulares dos cargos de especialista, técnico e agente federal de execução penal que não se encontrarem em exercício nos estabelecimentos penais do DEPEN, certo? Somente farão jus a GDAPEN ou GDAPF quando em exercício lá na sede do DEPEN ou quando os agentes federais de execução penal estiverem à disposição aí do Departamento de Polícia Federal, certo? E quando é que isso acontece? Por exemplo, hoje alguns agentes do DEPEN se encontram lotados lá na carceragem de Curitiba, na Lava Jato. Então, quando for nesses casos, eles continuam recebendo a AG da PF, certo? E bem como os servidores que se encontram lotados lá na sede do DEPEN em Brasília. Continuam recebendo normalmente essa GDAPEN e GDAPF. Também continua recebendo quem está requisitado aí pela presidência ou vice-presidência da República, certo? No caso aí de porventura algum servidor ser convidado aí a fazer parte ali da comitiva ali da presidência da República da Segurança, ele continua recebendo ali a GDAPEN e GDAPF, certo? Aí no artigo 137, aí fala aí sobre um pouco do ingresso aí dos servidores, certo? E o concurso aí será mediante aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Vejam que naquela primeira lei lá da criação do cargo de agente era só prova, né? Aí já nessa lei de 2009 já tem a previsão de provas e títulos. Mas aí nesse caso aí é mais para o cargo de especialista, já que hoje é o cargo de nível superior. Então, o cargo de especialista aí será de nível superior, certo? Em nível de graduação, e quando for o caso, a habilitação legal específica, que aí entra essa parte aí dos títulos, certo? E tudo aí tem que ser previsto aí no edital do concurso. Para o cargo de nível técnico e de agente, a exigência é o quê? Conclusão do ensino médio ou equivalente e, quando for o caso, a habilitação legal específica. E qual seria um exemplo aí desse caso? O cargo de nível técnico em odontologia, técnico em enfermagem. Ele tem que ter ali o curso técnico de enfermagem. Não é qualquer pessoa que pode fazer, certo? O concurso público poderá ser realizado em duas ou mais fases, incluindo o curso de formação.
A primeira fase constitui-se em 4 etapas, eliminatórias e classificatórias, que incluem provas escritas, aptidão física, psicológica e investigação social. Certo? Já a segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização do curso de formação. E, artigo 138, é vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos servidores integrantes das carreiras do Departamento Penitenciário Nacional. Vocês verão isso aí na aula lá, que se refere à Lei 8.112. Essa redistribuição basicamente é o que? É o deslocamento do servidor junto com o cargo para outros órgãos. Por exemplo, o agente federal da execução penal, ele pede ali a sua redistribuição para trabalhar numa universidade federal, por exemplo. Então, é vedado essa redistribuição no Departamento Penitenciário Nacional. Isso não implica dizer que o servidor ele não poderá ficar à disposição de outros órgãos, que geralmente se dará à disposição no Departamento da Polícia Federal. É uma atividade ali que tem uma certa relação, né? Mas de forma nenhuma o servidor ele irá para outro órgão e levará consigo o seu cargo, certo? Não poderá fazer isso, ok? O desenvolvimento do servidor nas carreiras de especialista técnico e agente ocorrerão mediante progressão funcional e promoção. A promoção funcional é a passagem dentro dos padrões e a promoção entre as classes. Então, novamente, deixa eu voltar aqui na tabelinha. Não custa nada aqui relembrar que a subida aqui nos padrões se chama progressão funcional. Ele está progredindo aqui dentro da classe. E quando ele passa de uma classe para outra, é a promoção. Ok? Então, progressão, passagem dentre os padrões. E promoção, subida de classe. Ficou claro aí? Artigo 140 traz alguns requisitos aí para a progressão, certo? Aí que no inciso primeiro aí traz o que? Que o tempo mínimo aí para progressão é de 12 meses. Eu falei lá que a cada ano você aumenta exatamente 12 meses. Bem como que a habilitação e avaliação de desempenho individual correspondente a no mínimo 70%. Então, mais um efeito aí da avaliação quando um servidor ele é mal avaliado, além do impacto financeiro, tem esse impacto funcional aí que você não pode progredir se ficar abaixo de 70%. Lembrando, ficou abaixo de 50%, tem que fazer uma capacitação e ele é avaliado ali quanto à sua compatibilidade com o cargo. E se ficar abaixo de 70%, ele não vai progredir. Ok? E também o que é avaliado aí para essa progressão é a sua competência e qualificação profissional. Que é assim, é redundante porque se ele é mal avaliado, ele consequentemente não tem essa questão da competência e qualificação aí. Certo? Jornada de trabalho. Para os especialistas técnicos e agentes, 40 horas semanais. Porém, caso esses servidores aí trabalhem no regime de plantão, essas horas aí são aferidas de forma mensal no valor de 192 horas, certo? Então passa aí um pouco aí da carga horária semanal, que se multiplicando aqui as semanas, 4 semanas vezes 4 daria 160 horas. E no regime de plantão 192 horas, certo? Já adentrando aqui nessa lei 13.327 de 2016, que foi a lei que alterou o nome do cargo de agente penitenciário federal para agente federal de execução penal, certo? Também teve alteração do nome do especialista em assistência penitenciária para especialista federal em assistência à execução penal e também
o técnico passou a se chamar de técnico federal de apoio à execução penal, certo? Também trouxe aí as atribuições, repetidamente aí as atribuições aí do cargo de agente federal de execução penal, que compete ao exercício da atividade de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação a pessoas recolhidas em estabelecimentos penais federais, e suas atividades são de natureza técnica, administrativa e de apoio, certo? Também alterou aí a Lei 11.907, trouxe novamente aí atribuições do cargo. Compete aos ocupantes do cargo, agente federal da execução penal, o exercício de atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação. E são de natureza técnica, administrativa e de apoio. Então, repetidamente aí tem essas atribuições. É bom os senhores irem para a prova com isso aí decorado, certo? Que o cargo de agente ele trata aí todas essas atribuições aí de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação, e bem como atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio. Os servidores integrantes da carreira de agente federal da execução penal serão enquadrados a partir de 1º de janeiro na tabela do vencimento básico. Já é essa que eu coloquei aí no slide, certo? Essa é a tabela aí já atualizada, ok? O enquadramento e mudança de denominação de cargo não representa para qualquer efeito quebra da relação com a carreira, certo? Então, a alteração do nome aí não traz qualquer influência aí no seu tempo de atividade. A atividade é a mesma, só mudou o nome do cargo. Outra alteração foi na questão do prazo, que já está lá naquele artigo anterior, que foi, se vocês observarem, o tempo ali de progressão ali de uma classe para outra dos assistentes e dos técnicos, ela é diferente para os agentes federais da execução penal. Então, antes eram todos com aquela mesma tabela, aquele mesmo prazo ali para alterar de classe. Porém, após essa lei aí, teve a reestruturação do cargo de agente, que da terceira classe para a segunda classe passou a ser 3 anos o tempo de atividade ali para a promoção, certo? Bem como a da segunda classe para a primeira passou a ser 7 anos, certo? Da mesma forma para a classe especial, que agora são 11 anos, e a sênior 15. E aí, pessoal, antes de terminarmos essa lei, vamos para a parte boa, a parte do incentivo ao concurseiro aí que pretende mudar de vida. E aí nós temos um contra-cheque aí de junho, certo? E aí vocês podem perceber que tem várias outras gratificações além das previstas aí no edital dos senhores, certo? Então aí peguem essa imagem como combustível aí para os estudos dos senhores, certo? E aí nós temos aí o vencimento básico, que é previsto aí nessa lei que nós vimos, certo? E a G da PF aqui embaixo, certo? Vejam que a G da PF ela tem dois valores, certo? Tem aqui, ó, esse valor maior, que é exatamente referente àqueles 80% lá da avaliação de desempenho institucional, certo? E esse valor menor, que é referente ao que? Aos 20% da avaliação individual. O que é que vocês precisam lembrar? Que essa individual, ela o que é que pode acontecer com ela? Você pode ter uma avaliação ruim ali perante seus pares e seu chefe, certo? E você poderá ter ela diminuída caso essa avaliação fique abaixo de 70% da pontuação máxima. Então, assim, de 0 a 10 a sua avaliação, você ficou com uma nota abaixo de 7, essa gratificação vai ser diminuída. Bem como se sua nota nessa avaliação ficar abaixo de 5,
correlacionando aí de uma nota de 0 a 10, fica abaixo de 5, você tem que fazer aquela capacitação ali, o órgão tem que fazer uma capacitação com você e verificar a sua compatibilidade com o cargo, certo? Mais uma coisa, no primeiro ano dos senhores de trabalho, essa gratificação menor vocês não vão receber. Por quê? Porque a gratificação, a avaliação individual, ela só é feita o quê? Após um ano de atividade. Então você não tem como receber essa gratificação, esses 20% da individual, no primeiro ano. Então aí no segundo ano de atividade você já vai ter um aumento aí desse valor aí, dessa gratificação. Vai ter o aumento do aumento do seu padrão ali, que você já vai progredir para o padrão 2, além dos valores que são baseados aí dessas gratificações, dessas outras gratificações que tem como base o seu vencimento básico, né? Então é um cargo, uma remuneração boa para o cargo, para a exigência do cargo aí. E são poucos cargos aí no Brasil que oferecem uma gratificação aí nesse valor. Nesse mês aqui desse contra-cheque aqui, veio um pouco mais alto porque no governo federal você no meio do ano recebe essa gratificação natalina aqui, essa metade da gratificação natalina. A outra metade desse valor vem no final do ano, que é o 13º. Então metade vem agora e metade vem no final. O que vocês precisam observar é o que? O vencimento básico. Aí tem o adicional noturno, insalubridade, auxílio alimentação. Isso aqui, tudo aqui os senhores vão receber. É só fazer as contas aí e sair somando, certo? Auxílio alimentação, auxílio transporte. Esse auxílio transporte aqui vai depender da unidade que você se encontrar, certo? Por exemplo, em Porto Velho, o pessoal lá recebe auxílio transporte administrativamente num valor aí parecido com esse, certo? Mas em outras unidades, esse recebimento do auxílio transporte, nesse valor, ele tem que ser mediante decisão judicial, certo? Mas aí quase todo mundo já ganha isso aí, certo? E o órgão caminha para pagar isso aí administrativamente quando sair o subsídio, certo? Adicional aqui de raio-x, aí vem a GWF e o reembolso de saúde. Se você somar tudo aí e tirar a gratificação natalina e aplicar aquela tabelazinha, você vai ter aí a remuneração que você provavelmente vai receber quando ingressar no órgão, certo? E mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato aí, pode falar comigo aí no Instagram que eu respondo aí assim que possível, certo? E o mantra, nosso mantra aí, aponte para a vitória e reme. Olhe para esse contra-cheque aí e reme que você vai conseguir aí. Já pensou aí, no meio do ano aí, final do ano, receber um contra-cheque aí que dá para você fazer uma viagem boa aí, melhorar a qualidade de vida da sua família, das pessoas aí que dependem de você. Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.